O presidente Jair Bolsonaro fez um post ontem no Facebook que chamou a atenção de todo mundo. Ele escreveu que um dos melhores estudos sobre a Covid-19 concluiu que a maioria das pessoas é imune ao vírus. Ô Paulinha, que boa notícia é essa? Nossa, eu tava até animada, tinha até me arrumado para ir hoje de manhã lá ir pro Morning Show. Aí eu fui ver que também era uma notícia de junho, né? Então, já foi repercutida, eu vou trazer um pouco do que já foi dito sobre isso, mas parece que Bolsonaro achou um Karl, que não é Marx para amar, é Karl Fridstone, que é um pesquisador de fato, é um neurocientista super prestigiado e que, de fato, citou um estudo em que ele dizia assim, uma fala que ele falou, que 80% da população pode ser imune ao vírus da Covid-19. Né? E isso foi o que o Bolsonaro colocou ali, convidou as pessoas para lerem aí essa matéria. É interessante ler matéria porque tem alguns pontos, até levantados pela Adriles aqui, eu vou tentar explicar, né? Porque é tudo muito científico e eu sou uma leiga neste assunto. Mas o que é importante de entender é que, por exemplo, o Estadão foi atrás desse pesquisador, conversou com ele. E aí ele meio que explicou que não era exatamente isso que ele estava querendo dizer, entendeu? Que esse era um número mencionado como uma estimativa otimista. Então vamos tentar entender assim. O que ele quis dizer é que todos os cálculos que são feitos, inclusive do Imperial College, Adriles, né, que foi o estudo que embasou o lockdown em muitas cidades. Então, todos esses cálculos consideram que 100% da população pode ser contaminada pelo coronavírus. O que esse pesquisador acredita é que não é bem assim essa história, que existem outros fatores, como, por exemplo, um isolamento geográfico, como, por exemplo, uma resistência ao vírus, que podem, de fato, não comprometer 100% da população. Quer dizer, a gente teria pessoas ali que não estariam predispostas a pegar esse coronavírus. É uma coisa um pouco complicada de entender, mas se a gente partir desse fato colocado pelo Bolsonaro, de 80% das pessoas serem imunes ao coronavírus, teve uma entrevista com a microbiologista a Natália Pasternak, que até já veio aqui no Morning Show, conversou com a gente sobre vacina, que disse o seguinte, que se de fato isso fosse uma verdade, 80% das pessoas no mundo fossem resistentes ao vírus, a gente nem teria uma epidemia. Que, por exemplo, com a vacina, o que se espera é que 80% da população seja imunizada. Aí tem até um exemplo da questão da poliomielite, que com a imunização, 85% das pessoas no mundo são imunizadas e por isso acaba-se com a doença. Desculpa, tá difícil hoje para mim aqui com essa obra e com essa internet. Então, quer dizer, seria muito estranho 80% da população não poder pegar e o vírus está aí rodando como se nada fosse. Aí, em questão ao que ele diz a respeito dessas pessoas que talvez fossem resistentes ao vírus, né? O que seria isso? Seriam pessoas que teriam contatos com vírus de resfriado. A gente tem 4 coronavírus responsáveis por resfriado. E que por esse contato com o resfriado comum, essas pessoas já teriam aí uma certa resistência ao coronavírus. Isso pode ser verdade? Não se sabe. Não existe nenhum estudo que já comprove isso. Então, é uma especulação. A gente não tem certeza disso. E aí, esse fator que ele chama de matéria escura imunológica, né? Seria essa resistência que alguns teriam, de acordo com esses contatos com outros coronavírus, e também essa, por exemplo, predisposição geográfica de não ter contato com o vírus. E isso, por exemplo, explicaria porque a Alemanha teria melhores números do que a Inglaterra. Perfeito. Né? Seria essa tal matéria escura imunológica. É alguma coisa que as pessoas não estão levando em consideração para trazer os resultados, como, por exemplo, eu trouxe o Imperial College. Perfeito. Eu consegui explicar? Não, você foi uma professora. Foi ótimo. Agora é o seguinte, nós temos mais 1 minuto de programa, 20 segundos Joel, 20 segundos Adriles. Ah, meu Deus. Joel. Não, faz isso não. Vamos lá, esse é o modus operandi, infelizmente, do presidente, do bolsonarismo, né? Pega uma discussão científica interessante, relevante, será que tem fatores que causam mais imunidade entre diferentes pessoas? É uma pesquisa relevante. Pega isso, transforma como se fosse um resultado final, assim, não, 80% é imune no mundo. Um resultado que nem faz muito sentido, como a bióloga ali, a Pasternak, explicou, senão a gente já estaria imune. Muito obrigado, Joel Pinheiro. Pega isso e traz como uma verdade
E a notícia é de Obrigado. junho. O cara pegou uma coisa velha, Agradeço, meu. E agradeço. O público acredita. E o público Grato, acredita. sou muito Precisamos grato. de mais Adrilho e Jorge. do presidente. Vamos lá. Não muda 20 nada a informação segundos. dele. 85% das pessoas reagem de maneira muito boa ao vírus, ou seja, viram a gripezinha para 85%, mas os 15% têm que ser preocupados. A conclusão dele que é interessante, o lockdown e o isolamento foram medidas horrorosas. 70% das pessoas que morreram na Suécia, que não fez nenhum lockdown, estavam dentro de casa, 85% Agradeço, em Nova Adriles. York estavam Muito dentro obrigado. de casa. Por que não há Muito mais obrigado. pesquisas Eram 20 com as pessoas que segundos, morrem né? dentro de casa? O lockdown E aí as foi um pessoas erro precisam e a aprender ciência está em o que fase são de 20 segundos. negacionismo. Mas tem gente que não sabe o que O são 20 isolamento segundos. foi Mas eu terrível, prometo, foi trágico para a humanidade. Isso, Bolsonaro... Eu prometo pra você que nos assiste e nos escuta na Jovem Pan que neste programa 20 segundos serão cumpridos.